Boa noite, gente. Então, continuando as nossas reações de substituição, nossa próxima aula de hoje é estudar os fatores que afetam essa reação de substituição bimolecular, que é a reação de substituição que a gente chama SN2, tá? Abreviando essa nomenclatura. Gente, os fatores que afetam essa velocidade, a gente já sabe, né? Que o mecanismo dela é o mecanismo de aproximação, certo? Então a gente tem lá o nucleófilo, ele vai aproximar do aleto, a gente tem a aproximação do aleto, o aleto de alquila. Aqui a gente tem um grupo que é um grupo de halogênio, certo? E aqui os outros grupos, as outras ligações. Aí vai ter alguns grupos que pode ser hidrogênio, pode ser metil, isso aí. Esse nucleófilo, quando ele aproxima do carbono, essa ligação tem que ser quebrada. Quanto mais fácil essa ligação for de ser quebrada, quanto mais fraca essa ligação for, mais rápida vai ser a reação, melhor vai ser a reação. E olha só, fazendo a mesma reação aqui, ó, com o mesmo nucleófilo, a gente vai trocando só o aleto de uma reação para outra. Olha só o que acontece com a velocidade. Usando um aleto de flúor, a taxa é de 1, relativamente, né? Porque ele foi a referência que foi o mais lento. Trocando flúor por cloro, a reação é 200 vezes mais rápida. Trocando flúor por BR, é 10.000 vezes mais rápido que o flúor. Trocando o flúor por iodo, foi 30.000 vezes mais rápido. E o que se deve a isso? Lembra que lá nas nossas primeiras aulas eu falei para vocês, gente, a ligação química ela é enfraquecida quando a gente tem um átomo pequenininho ligando com um átomo grandão. Lembra até aquela brincadeira que a gente fez? Então, é isso. Se a gente tem um carbono ligado com um flúor, vou pegar os extremos, tá? E o carbono ligado com o iodo. A gente lembra que o carbono ele tem duas camadas. Então, lembra que os orbitais que hibridizam dele está lá na camada 2? Então, são duas camadas. O flúor tem duas camadas. Gente, 2 com 2. É muito compatível. A ligação vai ser muito forte, tá? 2 com 2, ligação muito forte. O iodo está lá no quinto período da tabela. Ele é um átomo bem maior do que o carbono. Ele tem 5 camadas. Essa penetração aqui de orbitais vai ser mais fraca. Né? Uma ligação mais fraca vai ser mais fácil de ser rompida. Olha lá, é 30.000 mais fácil de ser rompida. 30.000 vezes mais fácil de ser rompida. Certo? Então, é por isso. Então, o grupo abandonador presente aqui na molécula é muito importante para a reação acontecer de forma mais rápida. Certo? Os aletos, então, com o iodo, né, os aletos de alquila, os iodetos de alquila, são mais reativos que os demais, certo? Então, essa presença é muito importante. Está aí aqui o diagrama da nossa discussão. E agora vem uma discussão um pouquinho mais pesada, né? Que é a gente entender qual que é a relação do nucleófilo com a reação. Com o aleto já está tranquilo, né? De acordo com a ligação que ele está, quantos grupos ele tem ligado, quanto mais hidrogênio ele tiver, mais rápido vai ser a reação. Se tiver o iodo, que é um átomo maior, vai ser mais rápido também. E agora tem o outro fator que interfere aqui na velocidade da reação, que é o nucleófilo, a força do nucleófilo. Tá? E discutir força de nucleófilo, gente, é a mesma coisa que discutir força de base, certo? Então, olha só as bases fortes que eu coloquei aqui, que eu separei as principais aqui para vocês. Ó. Hidroxila é uma base forte, o metóxido é uma base muito forte, o amideto é uma base muito forte. Ó, o outro amideto aqui, derivado da etanamina, né? Etilamina ou etanamina. Se a gente tira um hidrogênio, e esses grupos de onde a gente tirou o hidrogênio, não sei se vocês lembram lá da teoria de Bronsted, o ácido é aquela espécie que doa um H+, certo? Então aqui, ó, esse aqui é como se fosse um composto ácido, um ácido fraco. Se ele doa um H+ para uma base, vou colocar água como exemplo. Se ele doa esse H+ para essa água, vai formar H3O+, mais
Aqui é um equilíbrio, tá? Então a gente tem um ácido que eu chamei de AH, que tem um hidrogênio que pode ser doado, certo? Reagindo com a água, aí tem um equilíbrio, porque isso aqui eu estou mostrando só para ácidos fracos, tá? Ácidos que forem substâncias que forem ácidos fracos. Se ele doar um hidrogênio, vai formar o hidrônio mais a base conjugada dele. E aí, gente, se for um ácido fraco, ele vai produzir uma base conjugada forte, certo? Lembraram disso? Isso aqui vai ser importante só para a gente discutir essa questão de força de nucleófilo. Então, quanto mais forte for essa base, melhor ela vai ser o nucleófilo. E observem aí, gente, que os nucleófilos fortes, eles tendem a ter uma carga negativa, né? Ele tem esse ânion, ele tem um par de elétrons ali em excesso, ele tem um elétron em excesso, e esse elétron em excesso vai facilitar a aproximação do nucleófilo. Lembrando que o carbono da ligação, ele está com uma deficiência de carga positiva por causa da ligação do haleto. Se você tem um nucleófilo, quanto mais negativo ele for, melhor é para a reação, certo? Então tá aqui as bases fortes, ó, os exemplos aqui, todas elas estão com elétrons sobrando, né? Isso vai facilitar muito a colisão efetiva para a reação acontecer, certo? E aí eu coloquei aqui uma discussão para a gente revisar essa questão das forças dos ácidos, né? Dos ácidos, das bases. Se vocês pegarem aqui, ó, as moléculas que ele tomou de exemplo, água, metanol, amina, né, amônia, amina, etanamina, não são compostos ácidos, né? Você não fala assim, é ácido não sei o que, né? Você não fala isso. Então não são compostos ácidos, pelo contrário, né? A gente tem a água aqui, ela é neutra, né? O metanol, que ele tem propriedades básicas e ácidas bem reduzidas, e a amônia ela já tem uma característica mais de ser base. As aminas também têm uma característica mais de ser base. Então, nenhum deles tem essa característica de ser ácido, né? Então, eu posso falar que quando um composto não tem essa característica de ser ácido, eu posso falar que ele é um ácido fraco. Porque se você for discutir a fundo, vocês vão ver que quase todas as moléculas você pode classificar como ácido ou como base. Depende da teoria que você utilizar e o meio que tiver isso, tá? E uma coisa, a grandeza que a gente utiliza para ver se o ácido é forte ou fraco, aqui, gente, ó, essas reações todas, o certo é essa setinha ser substituída pela setinha de equilíbrio, tá? Vocês me desculpem aí, mas não consegui pôr a setinha aqui dentro da tabela. A figura que eu tinha era um pouquinho maior. Então, vai ficar assim, mas entenda isso aqui todos como sendo um equilíbrio. Aqui também está errado, né? Deixa eu arrumar aqui agora, antes que, na hora de estudar, né? Olha só, a autoionização da água, aqui na verdade é um H+, né? H3 ou mais. Então vamos pôr H3 ou mais. E essas setinhas todas são setinhas de equilíbrio. A autoionização da água, a constante de equilíbrio é 10 a menos 14. Se vocês lembrarem lá da formulinha para fazer o cálculo dessa constante, no caso da água, é você pegar a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Não é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes? Então, quanto maior for a constante de ionização, mais forte será o ácido, né? Ou a base, dependendo. Certo? Então, 10 a menos 14 é um valor bem pequeno, né? A gente não tem força aqui de acidez nesse grupo. Agora, vamos pegar aqui o metanol. O metanol, constante dele é 10 a menos 16. A equação não quer ficar dessa forma aqui do lado dos produtos. Tá? A reação não fica tanto dessa forma, ela fica mais na forma dos reagentes. Certo? Então, quando a gente usa metanol em meio de água, ele vai estar mais nessa forma do que dessa. Beleza? Se ele tiver muito dessa forma, ele seria um ácido forte. Agora eu estou mostrando aqui para vocês o metanol em meio de água. Aqui a gente tem o metanol. Eu queria mostrar ele assim, tá? Eu vou corrigir esses slides aí, porque agora que eu estou observando esses erros. Se ele ganhar um hidrogênio da água, aí ele já é uma base, porque ele aceitou um próton, né?
Mas vejam bem que ele não tem essa tendência também. Então o etanol eu posso enxergar ele, o metanol, tanto como um ácido fraco como uma base muito fraca, certo? Então, tudo isso que a gente está discutindo é para quê? Se ele é um ácido muito fraco, ele vai gerar uma base muito forte. A água, se ela é um ácido muito fraco, ela vai gerar uma base muito forte. Eu já estou te mostrando todos os nucleófilos fortes aqui com essa tabelinha. E os fracos? Ué, se esse cara aqui é uma base fraca, esse aqui é uma base fraca, eles são nucleófilos pobres, nucleófilos fracos, certo? Olha aqui o exemplo da amônia. Imagina só, a amônia doou um hidrogênio para a água. Quem doa é um ácido. Então aqui ela é um ácido, né? Se ela doa esse hidrogênio formando o amideto, que olha só, a constante 10 a menos 37. Gente do céu, isso aqui não quer formar de jeito nenhum, né? 10 a menos 37 é uma reação que praticamente não fica dessa forma, né? E realmente não fica dessa forma. Ela vai preferir ficar assim. Basta a gente olhar aqui pelos valores. Mas então, se eu representei a amônia como sendo um ácido muito, muito fraco, olha o valor, ela produz uma base muito forte, tá? Essa base conjugada dela é muito forte. E agora, se a gente for analisar, então, a amônia como sendo uma base, por que aqui nessa segunda reação ela é uma base? Então, eu fiz assim, nessa ordem, né? Ácido e base. A substância sendo ácida e a substância sendo básica. Aqui a substância sendo básica, ela aceitando um próton, ela produz o NH4+. Mas ela é uma base aqui, né? Então a gente está discutindo a força de duas bases, do NH2- e do NH3. Certo? Da amônia e do amideto. O amideto eu já sei que ele é muito forte. E a amônia? 10 a menos 5. Não é das mais fracas, não, né? Mas é uma base fraca, certo? Lá na casa de 10 a menos 5. Agora eu peguei aqui um exemplo de uma amina. Olha só o exemplo dessa amina. Ela aqui na forma ácida, ela perderia um próton para a água, né? E formaria uma base. Olha só a dimensão dessa reação, dessa constante, 10 a menos 37. Então essa base aqui é muito forte, uma base extremamente forte. Lá na casa de 10 a menos 37, vai produzir, o ácido é tão fraco que se você conseguir retirar um hidrogênio, você vai produzir uma base muito forte. E aqui a gente já tem a molécula na forma básica, ela aceitando um próton, vamos avaliar aqui a constante dela. Se eu estivesse comparando todas essas bases aqui, ó, neutras, né? Água, álcool, amônia e amina, qual que seria o melhor nucleófilo desses quatro? Pelos valores dados, gente, o melhor nucleófilo seria da amina, certo? Esse é o nucleófilo mais forte. E com base nesse daqui, o nucleófilo mais forte seria esse daqui, porque é o que tem a menor constante de ionização. Ah, mas eu não estou conseguindo analisar essas constantes. Gente, quando você tem a constante, você pode usar o P lá da química, que é o que significa menos log. E aí você usa o Ka e o Kb para você enxergar melhor essas constantes. Quanto menor o valor desses pK, mais forte vai ser a reação. Então, para o caso do metanol, eu fiz o valor, deu 15,5, né? Que é um pKa alto, indicando que ele é um ácido fraco. pKb, 16,2. O metanol também é uma base fraca. Para ser forte, tem que ser próximo aí de 1, né, para 0, certo? Olha aqui para o NH3, que é a amônia, o pK deu 37. O pK tão alto desse indica que ela é um ácido muito fraco. E ela já é uma base um pouco mais forte, né? Não chega a ser uma base forte, mas em comparação com as que a gente está vendo, ela é assim, né? Olha só aqui para a amina, 36,7. Olha só o pK, o tanto que é alto, indicando que ela é um ácido muito fraco. Um pKb já mais baixo indica que ela já tem um comportamento de base, né? Vocês observem isso aí só por esses valores. Esses valores aqui são tabelados, né? E a gente pode ir discutindo esses valores de acordo com cada caso.
Então, para a gente discutir se o nucleófilo é bom ou ruim, eu posso discutir a estrutura da molécula, eu posso discutir esses valores, que são tabelados, gente. Então, não tem por que a gente ficar sofrendo muito com isso. A gente olha para os valores e vê, então, qual que é a força desse ácido ou dessa base e encontra a força do nucleófilo, certo? Mas agora, só discutindo só os nucleófilos, nessa tabelinha aqui. Fiz uma tabelinha aqui mostrando 4 tipos de base conjugadas, tá? Está escrito conjugas aqui, mas é conjugadas. Eu vou ter que dar uma arrumada nessas duas tabelas. Então, a gente tem hidróxido de sódio, metóxido, aqui eu podia ter posto de sódio também, para a gente trabalhar todos com o mesmo cátion, né? Então, seria hidróxido de sódio, metóxido de sódio, amideto de sódio e o ânion etanamina ligado ao cátion de sódio. Então, seria 4 reações aqui diferentes. E olhando os KBs dessas reações, esses KBs podem ser calculados pelaquela formulinha de KB igual a KW sobre KA, mas não vem ao caso, eu já coloquei os valores aqui. Fazendo esse cálculo, a gente observa que o KB maior dos 4 aqui, ó, quem apresentou o maior KB foi esse composto aqui, né? 4,6 vezes 10 é 22, indicando então que ele tem uma força aí básica maior. Se fizer o cálculo dos PKB, a gente também pode encontrar isso, né? De todos esses aqui, o pior nucleófilo foi a hidroxila, apesar de ser um nucleófilo bom, né? Mas, discutindo esses valores, a gente pode fazer essa determinação. Qual que é o nucleófilo menor, qual que é o pior deles, o melhor dos nucleófilos, o pior dos nucleófilos, tá? Então, aqui tem um exemplo de 4 nucleófilos bons, tá? Todos com pKa próximo de 0 ou menor do que 0, né? Indicando aí que são bases fortes, e bases fortes são bons nucleófilos, certo? Espero que não tenha ficado confuso. Se tiver ficando confuso, eu dou a dica para vocês de ir parando a aula e anotando tudo isso daí, né? Para você tentar digerir. Porque eu sei que isso aqui são muitas informações, começa a misturar química analítica com química orgânica, mas é assim mesmo, né? O ensino bacana ele tem que estar integrando as diferentes áreas para a gente entender que um conhecimento vai amarrando no outro, certo? Gente, então as próximas questões aí dos fatores que afetam as velocidades de reação, eu vou deixar para a próxima aula, porque essa parte aqui, como eu falei, é uma discussão um pouco mais pesada. Então, na aula de hoje a gente viu os fatores que afetam a velocidade SN2, a gente viu a questão do grupo abandonador, quanto maior for o grupo abandonador, mais fácil é a reação, e a segunda questão que a gente viu foi a força do nucleófilo. Agora a terceira que a gente vai ver na próxima aula é o efeito solvente, certo? Gente, muito obrigado e até a próxima aula.